Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. Dr. Isaac, a gente falou de ceratocone no primeiro bloco, mas eu acredito que uma das mais comuns, eu já vi uma pergunta, é se a cirurgia refrativa é hoje talvez o que mais movimenta os consultórios de oftalmologia. Seria isso mesmo ou impressão? Olha, as causas que levam à cirurgia refrativa, sim, com certeza, é o que mais movimenta o consultório, que são os graus, né? Miopia, hipermetropia, astigmatismo, vista cansada, que é a presbiopia. Realmente isso é o dia a dia do consultório. Entretanto, para que se realize essa cirurgia, a gente precisa de exames complementares para saber se o paciente pode submeter essa cirurgia, tá? Certo. Então, acaba que quando você faz os exames, não são todos os pacientes que podem se submeter à cirurgia, e também tem uma característica financeira, porque nem sempre o convênio cobre o procedimento, é uma cirurgia que tem uma tecnologia alta envolvida, então tem seus custos, e às vezes essas indicações ficam limitadas pelo custo e pela própria clínica de às vezes o paciente não poder fazer. Quando se pensa nisso, antigamente, pelo menos eu não sou tão novo assim, mas não sou tão velho assim, mas eu diria que uns 15 anos atrás, cirurgia para evitar que se progredisse o óculos, melhor dizendo, antigamente nós tínhamos muito mais pessoas com fundo de garrafa. Isso. Né? Isso daí para mim veio uns 15, 20 anos para cá. O quanto evoluiu nesse sentido? Como era essa realidade de uma pessoa que tinha graus altos de óculos e hoje como é isso? Isso, boa pergunta. Porque o termo cirurgia refrativa, tá, significa uma cirurgia que tem o intuito de eliminar o grau o máximo possível. Às vezes dá para eliminar tudo, às vezes não dá para eliminar tudo, tá? Então, esse termo serve para isso, para eliminar grau. Entretanto, existem diversos modos de você fazer isso, tá? A técnica mais famosa é a cirurgia refrativa a laser, tá? Essa cirurgia refrativa a laser, sim, ficou muito popularizada aí da década de 90 para cá. E, com certeza, causou essa diminuição do uso de óculos das pessoas. A cirurgia refrativa a laser, essa sim, consiste numa aplicação de laser na córnea, tá? Para modular a forma da córnea para compensar o grau. Porque é tudo óptica, sabe, Wendel? A córnea, ela é uma lente potente do nosso olho. Então, você consegue, mudando a forma dela, aumentar ou diminuir o grau do paciente. Então, você consegue, aplicando o laser, sabendo previamente a característica daquela córnea e o grau da pessoa, do paciente, você consegue modular essa córnea de forma a compensar o grau. Esta é uma forma de fazer. Existem outras formas de fazer a cirurgia refrativa, menos famosas, com menos indicações, que essa seria com implante de lentes intraoculares, tá? Que a gente vai abordar também um pouco mais disso na hora da catarata. Mas os implantes de lentes intraoculares também não deixa de ser uma cirurgia refrativa, tá? Entretanto, no popular, cirurgia refrativa quase que sinônimo de cirurgia refrativa a laser. Pode-se dizer que, exemplo, uma pessoa que tenha até 1 grau, ela seria classificada de alguma maneira pela oftalmologia? Teria algo como tipo, é só para descanso, a partir de tantos graus ela passa a ser um outro tipo de paciente? Existe algum tipo de classificação nesse sentido ou não? Olha, existe em termos de classificação da doença, né, do grau em si. Se você tem miopia, você, de acordo com a quantidade de grau, você classifica em miopia leve, moderado, avançada. Hipermetropia também, astigmatismo também. Mas o que define realmente se o paciente vai operar ou não é o hábito dele, para que ele usa a visão no dia a dia, tá? Para saber se realmente o óculos é um incômodo, é uma coisa que atrapalha na vida do paciente. Se realmente isso ficar claro e o paciente tiver condições clínicas para se submeter à cirurgia, aí sim está indicado. Quais são essas condições clínicas necessárias? Isso. Para esse tipo de cirurgia, que é a cirurgia refrativa a laser, corneana a laser, que é o laser aplicado na córnea, a gente precisa de um exame que chama tomografia da córnea e precisa que esse exame ele nos libere que essa córnea seja aprovada para a cirurgia. Ou seja, com esse exame a gente consegue verificar toda a arquitetura da córnea, daquelas 5 camadas que eu citei, verificar toda a arquitetura e ver se ela tem estrutura suficiente para a gente poder modular ela. Se sim, e o grau for compatível, aí sim pode-se aplicar laser nessa córnea. No sentido, exemplo, quantos graus pode chegar uma visão de uma miopia, por exemplo? Isso varia bastante, viu? Pode ir de meio grau
a 20, 20, Uma 24 pessoa graus. com 20 graus, ela está num estado muito complicado, não está? Muito complicado, porque uma pessoa com 20 graus fatalmente vai ter um olho, um globo ocular muito comprido. E isso traz outras consequências juntos. Dentre elas, a mais famosa é o risco aumentado de descolamento de retina. Tá? Então, uma pessoa que tenha um grau nessa magnitude, ela, além de ter o problema da miopia para resolver, porque sem óculos não consegue ver nada, e até um óculos para esse grau é um óculos difícil de fazer, difícil de adaptar. Além disso, vem junto outros problemas, porque o globo ocular é muito grande, no diâmetro anteroposterior dele é muito alongado. Então, vem outras complicações juntas, e a mais famosa, a mais preocupante, é o descolamento de retina. O que é o descolamento de retina? Olha, a retina é uma camada que fica no fundo do olho, tá? O fundo do olho, quando se fala em fundo do olho, é a retina, tá? Certo. Essa é uma camada do globo ocular que é uma camada muito delicada, porque tudo que a gente enxerga é captado pela retina e levado ao cérebro pelo nervo óptico. Então, a retina é o cérebro do olho, tá? Ela capta tudo e leva tudo para o cérebro. Então, um problema na retina, por mais que as demais estruturas estejam normais, um problema na retina geralmente é sério. Porque não adianta você ter uma córnea boa, que é uma das lentes do olho, você ter o cristalino bom, que é onde acontece a catarata, o cristalino bem sem catarata, se a sua retina está danificada. E um descolamento de retina é uma coisa grave. Geralmente, as sequelas visuais são muito importantes. Pode levar à cegueira? Pode. O descolamento, sim. O descolamento de retina pode levar à cegueira, porque é uma camada muito sensível, neurotransmissores no fundo do olho, que ao descolar, por mais que a cirurgia de retina também tenha avançado muito, tá? Ao você colocar essa retina no lugar, a cicatrização não é mais como era antes. Então, realmente fica sequelas. Por exemplo, um dano na retina, ele é reversível? Não. Depende da área, tá? Na retina, ela tem umas áreas mais nobres e umas áreas mais periféricas menos importantes. Então, um dano numa área mais periférica, você consegue colocar essa retina no lugar e o paciente praticamente não sentir que a visão piorou ou que deixar alguma sequela. Mas um descolamento de retina na área central realmente deixa a sequela importante. Eu lembro de, quando se fala de descolamento de retina, eu lembro da minha época da faculdade, em que você pegava o ônibus e o pessoal dizia, não lê no ônibus que dá descolamento de retina. Mito ou verdade? Mito, um pouco de mito. Apesar que eu tenho um conhecido que descolou a retina ao passar no quebra-mola. Mas isso é por quê? Porque o olho de um míope, ele era míope, alto míope, um olho de um míope muito alongado, a retina toda esticada lá dentro do olho, e qualquer trauma faz essa retina oscilar ali dentro. E um trauma mais forte pode descolar. Um caso famoso é do jogador de futebol Tostão, que descolou a retina numa cabeçada. Por quê? Porque tem essa retina frágil e você, com um trauma, você pode descolar. Então, andar de ônibus não seria uma contraindicação, mas um esporte de contato, sim. Boxe, futebol, vôlei, algum esporte que possa levar um trauma ocular para quem tem essa fragilidade, para quem tem tendência a ter um descolamento de retina, às vezes para quem tem um histórico na família, às vezes é melhor contraindicar esse tipo de atividade. Ainda falando da questão da refrativa, também não faz tanto tempo, se brincar, se você pesquisar hoje, ainda existe uma prática de pessoas irem até uma farmácia, antigamente, pegar o óculos. Quanto isso daí é um problema? Olha, boa pergunta, viu? Porque a gente tem travado uma batalha para informar a população que óculos tem que ser prescrito pelo médico, tá? É muito comum você ver consultórios clandestinos aqui no Brasil, onde pessoas não capacitadas estão prescrevendo óculos para os pacientes. O que antigamente, como você citou, fazia na farmácia. Hoje em dia existem consultórios clandestinos. Você passava no mercado muitas vezes, tinha vários óculos numa bancada e você ia testando, né? Qual que é o perigo disso aí? Primeiro que um óculos com um grau errado pode gerar sintomas, tá? Sintomas de enjoo, sintomas de dor de cabeça, e às vezes a pessoa não sabe exatamente de onde está vindo aquele sintoma, faz uma pesquisa grande com o clínico que não acha. Às vezes, quando é criança, a criança passa aí mal na escola e a gente fica com dificuldade de identificar o problema. Então, um óculos mal adaptado por si só já pode ocasionar isso. Mas o maior problema não está aí. O maior problema está na falsa sensação de que você está bem do olho ao usar um óculos que, por acaso, você colocou ali e ficou bom. Esse fenômeno
pode causar a impressão de que você está sem doença nenhuma no olho, porque você está enxergando. Eu peguei um óculos ali, coloquei e estou enxergando. E dá uma falsa impressão que a sua visão está boa. E na oftalmologia, a gente tem uma série de doenças silenciosas. Entendeu? Que esse que é o problema. Principalmente o glaucoma. O glaucoma e alguns tumores. Eles principalmente agem de forma silenciosa e vai levando a pessoa à cegueira. E quando você faz um óculos sem passar no médico, você não é examinado. Você tem até a falsa sensação, não, o doutor lá da farmácia me examinou e aí passou um óculos para mim e eu estou enxergando bem. E o glaucoma está avançando ou algum tumor dentro do olho está avançando. Tem tumores do olho que levam à morte, para você ter uma ideia da gravidade do assunto. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Não é bom ficar fazendo óculos sem ser com o médico, tá? Você está se expondo a riscos, tá? E, assim, o padrão é você ir no oftalmologista uma vez ao ano, justamente por isso, porque a gente tem uma série de doenças silenciosas que, ao passar no oftalmologista, ele vai lhe examinar, vai examinar o seu olho, tá? Geralmente, quando você faz é prescrito para você um óculos, ele não vem só com grau, ele vem com outros números. Que números são esses? São importantes, uma vez que quando você pega um óculos que não foi prescrito, ele não tem isso levado em consideração. Então, detalhes. Na verdade, a maioria dos números ali são relacionados ao grau mesmo, tá? Normalmente você vê ali esférico, cilindro e eixo, né? Tudo isso são informações do grau da pessoa, tá? Só com informação feita por um médico, uma informação detalhada, tá? Que muitas vezes nos consultórios clandestinos não vem tão detalhado assim e o óculos não fica tão bom. Mas, de qualquer forma, além desses números, que são números do grau mesmo, vem alguns outros números de medidas, como a distância da pupila de um olho para o outro, a altura que tem que ser. Às vezes, alguns óculos precisam de prisma para corrigir certos desvios. Tá? Então, são detalhes que está tratando ali o grau e também algumas medidas para que o óculos fique adequado. Esse cuidado só se deve ter a óculos de grau ou óculos escuros também? Olha, óculos escuros não é tão importante assim essa questão das medidas, mas é muito importante para óculos escuros a questão do filtro contra a luz ultravioleta, né? Que são os raios UVA e UVB, tá? Esses raios são muito prejudiciais aos olhos, são raios que vêm do sol, da luz solar, são muito prejudiciais aos olhos e o óculos escuro de camelô, vamos dizer assim, muitas vezes não tem esse filtro, o que é duas vezes arriscado. Primeiro que você está com um óculos que não está protegendo, e segundo que por estar com o óculos você aguenta olhar para o sol. Você aguenta, então você está correndo mais risco ainda. Mas não é estranho, pelo menos, não é raro ver que muitas vezes você coloque um óculos desse e você acha que a calçada está maior. Sim. O que acontece nesse Qualidade caso? da lente, né? Lente ruim. Qualidade de lente. Ou seja, ela cria um tipo de grau nesse sentido disso? Sim, na verdade chama aberração óptica. Ela vai criar ali algumas aberrações ópticas. Tudo que a gente enxerga, né, que entra em forma de luz no olho, tem uma óptica envolvida. E as aberrações ópticas é que determinam a qualidade da nossa visão. Nós temos aí as aberrações de alta ordem e as aberrações de baixa ordem. As aberrações ópticas de baixa ordem são os graus, são mais tranquilas de resolver. Você acaba resolvendo com óculos ou lente de contato. Agora, o problema são as aberrações ópticas de alta ordem. Essas daí, geralmente, só óculos não vai resolver e é preciso de uma série de tratamentos específicos. Mas usar um óculos desse pode causar que tipos de danos aos olhos? Principalmente danos na retina, principalmente, por conta dessa radiação da luz ultravioleta. A gente sempre, a informação que já foi dita nesse bloco, sempre foi consultar óculos, tem que consultar o oftalmologista. Tem que ser com médico, não tem jeito, né? Não tem jeito. Por mais que alguns estabelecimentos ou consultórios clandestinos se proponham a fazer óculos, não fica da mesma forma, não fica de qualidade. A gente vê isso no dia a dia, pacientes chegando com óculos feitos em outros locais e expõe os pacientes a risco. A gente vai para mais um intervalo. Nós estamos aqui com o Dr. Isaac Ramos, oftalmologista. O programa Ponto de Vista volta já.